Isso é uma coisa de se admirar no Felipe Luiz. Ele sabe que a única pressão dele no Flamengo é a Libertadores. É a única, porque o Flamengo começou muito mal a Libertadores. O Flamengo já era para chegar no jogo de hoje classificado com o grupo baba que tem. Esse grupo é baba. O Flamengo não devia ter nenhum draminha num grupo que tem Tátira e Central Córdoba. E mesmo pressionado, e ele sabe que ele estava pressionado, porque eu vi a entrevista do Felipe Luiz antes do jogo, onde ele dizia que o mata-mata começou antes para o Flamengo, porque é verdade. Se o Flamengo perde hoje ou empata hoje, o Flamengo estava praticamente eliminado da Libertadores, gente. Poderia ser um vexame histórico hoje no Maracanã. Então, olha a pressão que o Felipe Luiz entrou em campo hoje. É que ele armou o time hoje. E mesmo assim, mesmo pressionado, podendo ser um vexame histórico, se não vencesse a partida, ele tira o Pedro na escalação. Toda a torcida do Flamengo, quando saiu a escalação, era o assunto das redes sociais. O Pedro vai começar no banco. Um jogo que o Flamengo precisa vencer, e o Felipe Luiz teve a personalidade para isso, teve a personalidade para acreditar no que ele achava que seria melhor para esse Flamengo. Então, tem que ser elogiado, né, Flávio Prado? É aquele treinador que, mesmo num momento de muita pressão, e o jogo de hoje era de muita pressão, ele falou: vou botar o artilheiro do time, o cara que é um dos mais queridos pela torcida no banco, porque eu sei que assim eu vou conseguir pressionar mais a saída de bola. E ele não deixou a LDU jogar. Por mais, eu tenho que ser justo, por mais que o Michael tenha errado muito, e eu acho errado vaiar durante o jogo, tá? Porque tiveram algumas vaias para o Michael quando o Flamengo estava vencendo por 1-0. Não pode vaiar o jogador durante o jogo, na minha opinião, ainda mais vencendo. E tiveram algumas vaias para o Michael, isso eu discordo. Agora, por mais que ele tenha errado muito, ele pressionava muito. Tanto o Michael de um lado, quanto o Luiz Araújo, quanto o Bruno Henrique, fizeram exatamente o que o Felipe Luiz queria que fosse feito. Pressionar, não deixar ele jogar. E ele teve a coragem para deixar o Pedro no banco e sai com o resultado que ele precisava, Flávio Prado. E além disso, para ser justo, eu esqueci de um jogador também que eu estava elogiando muito durante o jogo, vendo aqui com meu pai a partida, né? Que foi o Alexandro, tá? É outro nível de jogador. O Alexandro é outro nível de lateral. Quando ele tá jogando, quando ele tá bem fisicamente, não só a jogada do segundo gol, que foi linda, né? Foi uma jogadaça pro segundo gol. Mas ele é diferente. Ele sai jogando, ele erra pouco, ele marca pressão, tem força física, tem habilidade. Eu acho que, assim, numa boa forma, é um lateral completo, né? O Alexandro. E hoje jogou muita bola também. Agora, Flávio, o que falar dessa coragem do Felipe Luiz de tirar simplesmente, talvez o principal jogador do time, ou o mais, né, o melhor camisa 9 do Brasil, num jogo que precisava vencer, Flávio? Mostrou personalidade o Felipe Luiz. Bom, desde que ele começou a trabalhar, ele sempre falou que iria colocar as ideias dele, as convicções dele, ele deixou isso tudo muito claro, né? Ele falou, ó, eu vou trabalhar com as minhas convicções, eu estou tendo essa oportunidade, então eu vou usá-la com as minhas convicções. Se as minhas convicções não servirem, aí muda-se, o Flamengo muda, etc. E ele manteve essa história. Hoje foi um acerto muito grande, embora na teoria, né, pô, você vai tirar o fazedor de gols. Mas existe mais do que o fazedor de gols, a bola tem que chegar lá, né? E aí o Flamengo, com essa marcação, não deixou a LDU jogar, o time ficou totalmente fechado lá atrás, totalmente pressionado, e os gols saíram com absoluta naturalidade. E sobre vaiar o time. Eu ouvi outro dia um desabafo de uma pessoa, que eu não consigo lembrar quem é, mas eu me identifiquei muito com isso. Cara que vai no estádio para xingar jogador e para vaiar jogador durante o jogo, ele é burro. Além do mais, ele não devia ir no estádio. O cara que vai no estádio, torcida é suporte. Você suporte, vai lá para dar força. O cara que quer xingar, pode xingar. Chega na casa dele. Fica na casa dele, xinga, chuta a televisão, quebra a televisão, dá murro na mesa e tal. O cara que vai lá para encher o saco, é melhor não ir. Fica em casa. O cara que vai lá, ele vai lá para dar apoio, suporte. Se ele não for para apoiar, não precisa ir. Não faz falta.
Pô, esse estádio aí a gente vê, por exemplo, o Corinthians. É muito difícil você conseguir ingresso pro jogo do Corinthians, está sempre lotado. Jogo do Palmeiras está sempre lotado. Jogo do Flamengo, via de regra, quando os ingressos são compatíveis com aquilo que a torcida entende, o estádio está lotado. Ora, o cara que está afim de se desopilar o fígado, o cara que está afim de, sabe, tem frustração na casa dele, no trabalho dele, ele vai lá para encher o saco do jogador? Não vá, fica na casa dele. Fica na casa dele, pode xingar, pode jogar tomate na televisão e tal. O cara que vai no estádio, ou ele vai para apoiar, ou não vai, que não vai encher o saco. E não precisa disso. Ninguém precisa de um idiota gritando, berrando, vaiando. Ou vai para torcer, ou não vai. Mas é claro que ele tem esse direito. Na casa dele. Se ele for no estádio, ele tem o direito. Mas ele é burro. Ele está atrapalhando o trabalho dos caras, que ele quer que seja um bom trabalho para que o time dele possa ganhar. Exatamente, ainda mais ganhando por 1-0. O Flamengo estava ganhando por 1-0, tem torcedor que quer vaiar jogador, pô, tá de sacanagem. E mais, o Michael tá numa fase ruim? Tá. Tem que se criticar o Michael pela atual fase? Tem. Mas o Michael, ele estava se doando muito, ele estava sendo importante para o principal objetivo do Felipe Luiz no jogo, que qual era? Não deixar a LDU respirar. O objetivo era esse. Precisamos vencer. Se der, precisamos vencer por mais de 2 gols de diferença. Foi o que o Flamengo fez. Principalmente com a disposição e a velocidade do Michael, do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. Era o objetivo principal. O Michael deve, tecnicamente, deve. Agora, torcedor que vai no estádio vencendo por 1-0 para vaiar jogador, eu concordo com o Flávio, é muito burro. É muita burrice. Porque você tira a confiança do jogador. Você tira a confiança do jogador. Se você está perdendo, né, ali, chega no momento do jogo que o time está perdendo, jogando mal e o treinador não está mudando, a vaia é uma forma do torcedor dizer para o treinador, pelo amor de Deus, tira esse cara. Pelo amor de Deus, tira, muda o time, porque a gente precisa virar. Agora, e mesmo assim eu já acho errado. Porque se o jogador está errando tudo sem vaia, ele vai piorar com a vaia. Agora, o time ganhando por 1-0, primeiro tempo, começar a vaiar o cara e tirar a confiança do cara, é muita idiotice. É muita burrice. E é muita sacanagem com o jogador. É sacanagem com o jogador. Porque você tira o jogador do jogo. Você pode perceber, Bruno Prado, que a cada vaia para o Michael, o Felipe Luiz, ele aplaudia desesperado no banco. Ele ficava desesperado no banco de reserva, aplaudindo, para a torcida ver que ele estava aplaudindo, para ver se a torcida mudava de postura. Então, realmente, o torcedor que vai para o estádio, numa Libertadores, vencendo por 1-0 no primeiro tempo e vai o cara, para mim, é o típico torcedor modinha. É o torcedor modinha, que muitas vezes atrapalha o time e não ajuda o time. E mesmo assim, né, Bruno Prado, o Flamengo sai com uma boa vitória e o Felipe Luiz sai fortalecido. Porque é aquilo, o único ponto fraco do Felipe Luiz desde que ele assumiu o Flamengo, qual foi? A Libertadores. E agora, de verdade, para mim, foi uma atuação muito boa do Flamengo. Para mim, o placar não diz o que foi o jogo. Para mim, o placar de 4-0 hoje diria o que foi realmente a partida, porque a LDU não conseguiu jogar, Bruno Prado. Você via que eles estavam perdendo de 2-0 e às vezes eles pareciam satisfeitos. Caíam no gramado. Tipo assim, não vamos deixar acabar de vez a Libertadores pra gente, Bruno. Sobre torcida, eu diria que o comportamento da maior parte das torcidas brasileiras é esse. É de, quando a coisa não está andando bem para o time ou para um jogador, no lugar de ajudar, a grande maioria ajuda a afundar. Mesmo times que estão bem nos últimos anos. Aconteceu com o Palmeiras esse ano, no Campeonato Paulista. Agora todo mundo é gênio. O Abel falou sobre isso hoje, né? Ele falou mais da imprensa, mas entra tudo junto aí. Imprensa, torcida, influenciadores, tudo. Ele falou hoje, agora a gente está ganhando, mas eu lembro de como estavam falando da gente no Campeonato Paulista, no início do ano. E ele tem razão. É verdade, é assim mesmo. É assim que funciona. Gostam de você quando você ganha. Quando você não ganha, não gostam de você. Então eu falo sempre aqui, se tem uma proposta boa para você, não pense no clube, na torcida, pense em você e na sua família, para um profissional de futebol. Porque só clube, torcida, imprensa também, todo mundo que está envolvido no futebol só vai gostar de você se você ganhar.
Se você não ganhar, você vai ser destruído. Então, tem que pensar na sua família. A única pessoa que tem que conversar numa transferência são as pessoas que você gosta, sua família, algum amigo próximo. E, claro, respeitar os contratos, obviamente, pagar o que tem que pagar. Mas não tem que pensar, mas a torcida gosta de mim. Ela gosta de mim se você ganhar. Se você não ganhar, ela não gosta de você. E sobre o Flamengo na Libertadores, aí tem um ponto que, claro, o Felipe hoje é o técnico, ele acaba tendo responsabilidade quando ganha, quando perde. Mas é o terceiro ano seguido que o Flamengo faz uma fase de grupos ruim da Libertadores. Hoje jogou bem, mas ele vinha mal. Então isso já começa a mostrar que é um padrão do clube, não é exatamente do técnico, né? O Flamengo ele estava mal nessa Libertadores por causa do Felipe, só por causa do Felipe. Ano passado ele foi mal na fase de grupos só por causa do Tite, ou no retrasado ele foi mal só por causa do Sampaoli. Quem até é o treinador tem, a sua responsabilidade tem. Mas quando são 3 anos seguidos, já mostra um padrão aí. Tem alguma coisa. É um time que que facilmente desconcentra. Assim, pega um adversário que na cabeça de todo mundo é mais fraco, e aí o time desconcentra muito rápido. É um perfil desse elenco. Vamos pegar o Nublense. Não é nem de sacanagem, não é combinado. É uma coisa até, talvez, do grupo, uma característica. O Nublense tem na cabeça ali que vai ganhar de qualquer jeito. Não entra na mesma pegada, na mesma intensidade. Ou, sei lá, do ano passado, tem o Palestino. O Palestino não precisa dar tudo contra o Palestino e acaba tropeçando. Esse ano, o Central Córdoba. Então, normalmente personalizam tudo, tanto a vitória quanto a derrota, no treinador que está ali, e ele tem responsabilidade na vitória e na derrota, mas se o time faz isso há 3 anos, acho que já é um problema do time, que quem está lá tem que detectar por que isso acontece. E o Felipe Luiz, Bruno, você acha que agora ele consegue se redimir aí na única competição onde ele estava realmente devendo? Porque na Libertadores ele estava devendo. Tem uma grande parcela de culpa dele o Flamengo ter chegado nessa situação precisando vencer os 2 jogos. Porque aquele jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, onde ele poupou Gerson, Pulgar e Wesley, aquele jogo ali, se o Flamengo vence aquela partida, o Flamengo já entraria hoje se vencesse, se classificando, Bruno. Então, o Felipe, eu acho que o trabalho dele é muito bom. E assim, claro, ele tem a responsabilidade. Aquele jogo foi o jogo fora da curva e ele poupou 3 jogadores. Mas, como eu falei agora, é um padrão do clube. Já são 3 anos que o Flamengo faz campanha ruim na fase de grupos. Independente do técnico. Já se tornou um padrão que tem que detectar. O time desmobiliza muito fácil quando o adversário, teoricamente, é fraco. Isso parece que é uma característica desse grupo, porque ano passado não era o Felipe na fase de grupos, nem no retrasado. E aconteceu a mesma coisa no ano passado e no retrasado. O Flamengo, em grupos tranquilos, se enrolou. Então, é uma coisa do clube. Então, o Felipe tem a sua responsabilidade, mas eu acho que ela é bem dividida aí, que naquele jogo ele poupa 3, mas o time que entrou em campo era forte o suficiente para ganhar do Central Córdoba no Maracanã. E os 3 que foram poupados entraram no intervalo, ou seja, eles só ficaram fora de meio tempo. E um dos 3 que foi poupado aquele dia, hoje não jogou. Estava machucado, que é o Pulgar. Só o Wesley e Gerson jogaram. Então, hoje também não teve o Pulgar, mas hoje ganhou. Naquele jogo, perdeu porque não estava ele e outros 2. Mas, quem entrou o Varela é um jogador de seleção uruguaia, quem substituiu o Wesley. O Varela é um cara que, com certeza, é melhor que o lateral direito do Central Córdoba. Então, o Felipe tem a sua responsabilidade quando ganha e quando perde, mas o time que entrou naquele dia era um time suficientemente forte para vencer o Central Córdoba. O que o Bruno fala é uma verdade, né? Porque se é para dizer que tem elenco galáctico, tem um elenco maravilhoso, o time reserva do Flamengo teria que vencer do Central Córdoba. E agora, Raí, o Flamengo, ele é o vice-líder do grupo, tá? Tem aí o Central Córdoba, líder isolado, né, do grupo do Flamengo. É o Central Córdoba, eu vou até abrir aqui a tabela agora. Pegando o grupo do Flamengo, que é o grupo C, Flamengo tem 8 pontos e LDU tem 8 pontos. O Flamengo, se ele vence o último jogo do Deportivo Táchira, ele pode terminar até como líder da competição. Por quê? Porque o Central Córdoba ele tem um jogo dificílimo contra a LDU, que vai precisar vencer na altitude, né? É um jogo que o Central Córdoba
vai para altitude enfrentar a LDU. A LDU, na minha opinião, nesse jogo, é a favorita, tá? É a favorita. Então, se a LDU vence e o Flamengo goleia o Tátira, que se jogar o que jogou hoje e não perder muitos gols, como muitas vezes acontece, o Flamengo tem tudo para golear o Tátira. Tudo. E aí você vai ver saldo de gols. O Central Córdoba tem 3, o Flamengo tem 2. Ou seja, dá sim para o Flamengo. E aí também empataria número de vitórias. Ou seja, Raí, o Flamengo que entrou hoje, podendo até estar praticamente eliminado da Libertadores, ele tem grandes chances, está aí a tabela, ó. Está aí a tabela. Saldo de gols, 3-2 para o Central Córdoba. Se o Central Córdoba perde para a LDU e o Flamengo vence o Deportivo Táchira no Maracanã, o Flamengo vai ser o líder do grupo, porque ó, o saldo de gols do Central Córdoba vai diminuir e o do Flamengo vai subir. Então, hoje, o Flamengo, que começou a Libertadores com uma campanha ridícula para o grupo fácil que tem chances gigantescas de terminar a primeira fase como líder do seu grupo, Raí. O jogo definitivo para o Flamengo era o de hoje, né? O Flamengo não podia pensar em tropeçar. Uma derrota eliminaria o Flamengo praticamente na primeira fase e um empate deixaria uma situação muito complicada por esse cenário. A gente deve ter nesse grupo, né, algo que talvez pode ser até inédito na história da Libertadores, vale até fazer uma pesquisa depois, que é um time eliminado com 11 pontos na primeira fase. Eu não me recordo de outro ao longo da história ter sido eliminado com uma pontuação tão alta, né? Eu lembro de um que foi num grupo do São Paulo até, Audax Italiano, em 2007. Caiu com... Foi Necaxa 12, São Paulo e Audax 11, e o São Paulo passou no saldo de gols. Então, foi até confirmar isso que o Bruno estava falando aqui. De fato, em 2007, Necaxa com 12, São Paulo 11, Audax Italiano 11 e o Alianza Lima 0. A tendência é que na última rodada os 3 terminem com 11. A LDU precisa vencer por 2-0 para classificar, porque aí ela tira 2 gols de saldo do Central Córdoba, ele ficaria com 1, e ela, a LDU, com 2 gols de diferença, chegaria a 3 de saldo. Então ela passaria o Central Córdoba, independentemente do resultado do Flamengo, é claro, e garantiria ela, a LDU, a classificação em segundo lugar. E o Flamengo, a tendência é que passe o carro no Deportivo Táchira, né? Um time bem fraco, sofreu 10 gols em 5 jogos até aqui na Copa Libertadores. Perdeu aí todos os seus jogos, né? Não tem nenhum pontinho, então a tendência é que o Flamengo vença aí por uma diferença boa e possa garantir com alguma facilidade essa classificação em primeiro lugar, o que vai dar a ele a vantagem, pelo menos nas oitavas de final, de decidir o jogo no Maracanã. Aí, conforme ele for avançando, né? Se avançar, vai depender do chaveamento, enfim, dos outros times que vai enfrentar, das outras campanhas. O Palmeiras tem a campanha perfeita até aqui, 15 pontos ganhos em 5 rodadas, vai chegar aos 18 na última rodada em casa. E o River tem uma campanha muito boa também na Copa Libertadores. Vou até pegar para confirmar aqui. O River ganhou hoje, foi uma sacolada, né? Enfiou 6 aí no Del Valle. O River tem 11, pode chegar a 14. O São Paulo também pode chegar aos mesmos 14. Então devem ser esses 3 aí os times das melhores campanhas na primeira fase. Mas para o Flamengo, o definitivo era hoje. Ganhando hoje, a tendência, até por esse confronto e a necessidade da vitória da LDU, é que o Flamengo avance na liderança em primeiro na última rodada. E eu vou dar aqui, Bruno Prado, 2 opiniões assim que podem gerar debate, tá? Primeiro, eu já não acho que o Luiz Araújo tem que ser mais reserva do Flamengo, tá? De verdade, sempre quando esse cara joga, ele é um dos destaques do jogo. Sempre. Sempre quando o Luiz Araújo joga, ele sempre dá conta do recado. Quando ele entra bem. Quando ele começa de titular, ele começa bem. Além dele criar muito, dele finalizar muito, dele dar muita assistência. Como corre o Luiz Araújo? O Luiz Araújo, ele vai e volta o tempo todo, ele tem uma função tática muito importante, e ele, além de ter essa função tática que eu acho que o Michael também tem, ele não erra tanto quanto o Michael. Eu acho que o Luiz Araújo, além dele ser muito importante taticamente, ele finaliza, ele dá assistência, ele chama a responsabilidade. Eu não deixaria mais o Luiz Araújo no banco. Vou até chamar o Viga, tá, Bruno? E depois eu te passo, porque o Viga tá no Maracanã com a gente, o Viga estava lá na partida. E, Viga, eu queria saber isso. Se Luiz Araújo, na sua opinião, também merece ser titular. E outra,
Olha como o De La Cruz cresceu hoje, Viga. Será que vale arriscar De La Cruz e Gerson como volantes? Eu sei que o Pulgar é um jogador importante, eu sei que o Pulgar é um jogador que vem sendo um dos pilares desse Flamengo, mas se for para o De La Cruz crescer e jogar o que ele jogava no River Plate, eu acho que vale arriscar um pouco para ver esse meio de campo com De La Cruz e Gerson como volantes, Rodrigo Viga. Tudo bem, Pilhado? Um grande abraço para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu acho que o Luiz Araújo realmente está pedindo passagem e não consigo encontrar justificativa, razões para o Felipe Luiz querer ser paizão do Michael. Você tem um jogador que não tem condições hoje de ser titular do Flamengo, é o Michael. E hoje aqui no Maracanã está um pouquinho mais afastado da saída dos torcedores por conta do sinal da internet. Mas o Michael, o jogo se apresentou para ele, teve espaço, teve oportunidade, mas praticamente todas as decisões tomadas foram erradas, foram equivocadas. Então, o Felipe Luiz não tem que dar chances para o Michael como titular para ele achar que vai consertar, que vai conseguir resgatar, que vai conseguir trazer de volta o Michael. Não vai ser assim. Acho que o Michael pode ser um jogador importante para o Flamengo, entrando na segunda etapa, para causar aquele salseiro, incomodar o adversário. O Luiz Araújo, a rapaziada está aqui, está dizendo que o Flamengo termina em primeiro na tabela. A galera está super animada aqui ainda. Olha só, a vitória pecadores, podem dormir tranquilo. Tá falando não que foi os dessa pecadores vez. podem dormir tranquilos. Não foi dessa vez. Estão animados com a vitória por 2-0. A minha avaliação é que tem que ficar animado, sim. Claro porém, contudo, entretanto, todavia, o time com muita transpiração e ainda falta um pouquinho de inspiração ao time. Esse time ainda não está com um desenho, na minha avaliação, ainda não está com cara de campeão. Ainda não está com cara de campeão. Eu vou te falar o que vai acontecer. Flamengo e Tátira no Maracanã. Tem jeito. 4-0 por Tátira. LDU. 2-0. Porra! Ninguém tem... Porra, velho. Aí vão ter a primeira ainda. Esquece. Olha o pequeno. Não posso. Na hora do trabalho não pode. A galera... Olha aí, ó. Rodrigo Viga recebendo cafuné. Cafuné, direto das redondezas do Maracanã. Rodrigo Viga recebendo um cafunézinho. Pessoal tá sóbrio. Aí nas redondezas do Maracanã. E... Olha lá, ó, não sei o que ele tá falando. O que ele falou aí no final, Viga? Ele falou que tu é brabo. Aí falou o nome de um cara aqui que eu também não conheço. Eu conheço o Pilhado, que o Pilhado é meu amigo. Eu dos outros eu não faço a menor questão de conhecer. Agora, Pilhado, olha só. O Luiz Araújo está pedindo passagem, sim. E quando ele joga pela direita, em vez de ser aquele pé torto, como se diz atualmente, né? Ele não vai mal, não. Então, se existe alguém que precisa ter uma oportunidade, é justamente o Luiz Araújo. Acho um desperdício você jogar com o Bruno Henrique centralizado como homem de referência, embora o Pedro não tenha jogado o seu melhor futebol, tampouco o Cebolinha, mas acho, vou repetir, injustificável você enxergar, ver o Michael como titular. E também me incomoda quando você olha para a beira do gramado e vê o Felipe Luiz aplaudindo todas as besteiras, para não dizer todas as cagadas que o Michael tem feito com a camisa do Flamengo. Então, tem que ser um pouco menos condescendente, tem que ser um pouco menos benevolente, tem que ser menos paizão, tem que ser menos paternalista e tem que ser mais realista. Hoje o Michael não tem condições de ser titular do time do Flamengo. E o Bruno Henrique, enfiado lá na frente, no meio dos zagueiros, é muito menos do que ele pode render. Fora isso, Pilhado, concordo contigo. O Flamengo jogou muito bem com essa formação tática, um De La Cruz como primeiro, como cabeça, sabe que eu não sou apaixonado pelo Pulgar, e o Gerson como segundo homem. Mas o Gerson jogando como segundo homem, existe uma carência pelo lado direito naquela tabelinha, naquele entrosamento com o Wesley. Essa função pode ser feita pelo Luiz Araújo. No entanto, eu gostaria de ver o Luiz Araújo, vou ser muito sincero para você, jogando do outro lado, ocupando um espaço que deveria ter sido ocupado pelo Cebolinha, que quando tem chance não rende, pelo Michel, que já teve todas as oportunidades do mundo, e acho que sem o Plata, ou o Flamengo joga com o Luiz Araújo aberto pela direita, ou o Bruno Henrique, e o Luiz Araújo pode jogar com o Bruno Henrique na esquerda, lá pela direita. Agora, é um jogador, sim, que merece chance e que merece oportunidade. Agora, o Bruno Henrique centralizado
entendo que é um tremendo de um desperdício. Ele fica correndo atrás da bola e tem pouquíssimas oportunidades com a bola no pé. Não é a dele, viu, Pilhado? Agora, sem o Pulgar, eu gostei, mas acho que é uma atuação circunstancial, uma atuação pontual. Não acredito que o Flamengo vai jogar assim, de peito aberto, em todas as partidas da Libertadores da América. Está se desenhando um confronto grande nas oitavas da Libertadores da América. Quem sabe um Flamengo e Palmeiras, um São Paulo e Palmeiras, ou eventualmente o Atlético Nacional ou o River, duas equipes muito fortes que a gente não está analisando com muita calma até o momento, mas é preciso olhar para além no futebol brasileiro, viu, Pilhado?